Olá a todos, muito bem-vindos a mais um wrap-up do Connect Lab, agora do mês de julho. Estamos aqui para fazer uma grande recapitulação de tudo que a gente falou nesse mês, um mês que marca uma transição para a gente aqui nos nossos conteúdos, nossos vídeos, nossos textos, em que a gente sai do modo de se apresentar, em que apresentamos como vamos atuar, quais são os pilares de atuação, como vamos aos poucos transitando para as temáticas que vamos tratar, os setores, as atividades econômicas, os temas transversais e a forma como a gente acredita de trabalhar e de desenvolver o que a gente tem falado aqui da ciência empreendedora, do empreendedorismo científico, né? E aí, Renata, como é que você viu esse mês de transição aqui para gente? Então, até, eh, eu acho que eu falei isso da outra vez e eu vou repetir. Parece que o mês passou sei lá, parece que passou um ano dentro de um mês, de tanta coisa que a gente falou e tem feito e tem promovido e tudo. Eh, mas aí, só recapitulando, né, que a gente começou nossas publicações falando sobre o que nos move, eu acho que na verdade da porta para dentro, né, então que seria, a conexão, que a gente enxerga não só como um pilar, mas como um valor para que um negócio, tenha sucesso, né, redes de relacionamento e tudo mais. A parte de aplicação, obviamente, de conhecimento, porque sem técnica, a gente acredita que isso, assim, os negócios também estão fadados a morrer, porque você precisa de dados, de comprovação e tudo mais. E o que vem ajudar nesse segundo elemento, que na verdade seria o terceiro, que é experimentação. É a arte de pivotar ou a arte de errar e aprender que vai fazendo com que a gente avance. E aí, a gente chega no mês de julho para apresentar muito sutilmente, mas também, né, com bastante novidade que tem, por vir em termos de conteúdo e dados, eh, os principais setores e não só setores, mas também os principais pilares mais norteadores dessa aplicação prática, né, do Connect Lab ou da nossa metodologia e de onde que a gente vai, eh, atuar. E aí eu vejo que o texto que o nosso artigo mestre, que é o que guiou nossas postagens durante o mês, ele mostra muito esse contraste entre, o laboratório e o mercado, ou a ciência e o produto final, que eu vou deixar você, Danilo, trazer mais conceituações sobre isso, mas, no meio disso tudo, eu enxergo que tem ali a necessidade de inovar. Pode parecer, até demagogia falar isso, mas, quando a gente olha os dados que o mercado nos traz, e isso a gente trouxe um pouco esse mês, a gente fica quase que não dá para acreditar, né, com a riqueza que o Brasil tem em termos de recursos, não só naturais, mas, de conhecimento, mas recurso humano mesmo, né, de produção científica, a gente está tão atrás na lista de países, que lideram a inovação. E aí, quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de criar startup, a gente está falando de inovação mesmo aplicada, tecnológica, que aí é onde a gente olha justamente esse termo do science to market ou do empreendedorismo científico. Mas aí, voltando, Danilo, eu queria que você pudesse trazer, apesar de que parece que está crescendo essa terminologia, né, no cotidiano das pessoas ultimamente, ou não sei se é porque a gente atua nesse setor, mas, se você pudesse contar, qual que é a essência de uma deep tech, né, e para que ela serve, e por que, né, esses movimentos ou esse movimento específico tem chamado a atenção no mercado brasileiro nos últimos anos. Legal, Renata. Acho que você já começou falando um pouquinho, né, e, acho que sim, tem um pouco tem um nome esse efeito, mas eu não vou lembrar, esse viés cognitivo, que é quando você começa a pensar na coisa, você só vê ela na rua, né, então quando você está
quando você está grávida, ou quando minha mulher estava grávida, a gente só via grávida na rua. Agora que eu tenho filho pequeno, só vejo criança na rua. Então a gente tem um pouco disso. Mas é verdade que a gente tem visto bastante interesse e movimentos em torno das deep techs e hard techs, e eu já vou falar um pouco dessa diferença, mas acho que ela vem com uma grande onda subsequente à era das startups digitais, que é aí onde eu vou começar, né? Que começa lá na bolha.com, lá nos anos 2000, com todas aquelas pets.com e diapers.com para comprar fralda online, mas isso nos anos 2000 ainda era um pouco irreal. Mas depois disso veio o Google, veio a Amazon e veio uma série de outros gigantes que fizeram com que claro, a internet e banda larga e a onipresença dos smartphones e iPhones e tudo mais, a gente passasse por uma grande fase das startups digitais, que é basicamente em sistemas, geralmente conectados à internet e alguns dispositivos como o GPS. A gente viu o Uber, por exemplo, nada mais é do que um sistema de intermediação baseado no GPS e um marketplace de oferta e demanda. Então, é um modelo de negócio muito diferente, muito novo, mas essencialmente está calcado em tecnologias que já existem há muitos anos. O GPS foi inventado há quanto tempo? A internet também. Então, acho que a gente está começando a ver essa nova fase do que a gente tem visto das startups, que ela passa a sair do mundo digital apenas e ir para o mundo físico, para o mundo concreto, que geralmente tem a influência nas nossas vidas físicas, então geralmente alguma pesquisa, alguma vertical específica, e que a gente vê a tecnologia sendo aplicada, e aí sim, fruto de tudo que a gente aprendeu nas startups digitais, mas com um teor muito diferente, uma aplicação muito diferente do mundo digital pura e simplesmente, né? E aí, nesse texto inaugural que a gente trouxe no nosso artigo de opinião do mês, a gente fala dessa diferença, né, das startups digitais e das deep techs, e um exemplo é, por exemplo, a gente produzir combustível fóssil, a princípio, né, ou né, o hidrocarboneto, que são carbonos e hidrogênios, mas não a partir do petróleo, e sim a partir de resíduos vegetais, que também são orgânicos. Então, para os cientistas de plantão aí, existe uma reação química chamada Fischer-Tropsch, que é exatamente o pessoal já quer fazer isso há muito tempo, que é transformar, né, o metano proveniente o CO2 e metano proveniente de fontes renováveis em hidrocarbonetos de cadeia longa, como etanol, propanol e tudo mais, né? Propano, butano, que é o que usa a nossa infraestrutura atual. E isso está começando a ser feito, tem sido feito cada vez mais. E isso é uma mudança efetiva no que da forma como a gente usa combustível hoje em dia. Só que isso é tecnologia aplicada no nosso mundo concreto, físico. Então não é tão fácil como a gente simplesmente muda aí um parâmetro no código que a gente testa em um produto novo. Não, testa, vai para o laboratório, tenta lá, não dá certo, fez aqui o catalisador deu errado, né, a membrana não é essa, é a outra. Então, a gente traz nessa nosso artigo original, inicial do mês, essas grandes diferenças, né, entre uma startup digital e uma deep tech. Então, o tempo para a gente desenvolver são diferentes, enquanto a gente consegue, hoje em dia, então, você consegue lançar uma startup digital em uma semana, sem brincadeira. Uma deep tech, uma hard tech, você leva um pouco mais de tempo. Você precisa testar no mundo real. Às vezes está calcado em pesquisas que levam décadas sendo feitas, né? Anos, décadas. A gente tem muitas incertezas tecnológicas na deep tech, porque a gente vai construir alguma coisa que a gente sabe se funciona. Por exemplo, a gente testou alguma coisa na bancada, por exemplo, essa reação de Fischer-Tropsch, você testa na bancada funciona. Mas se vai para uma escala industrial, aí tem outros desafios de adaptação da tecnologia de bancada para a escala industrial, que é o chamado TRL, Technology Readiness Level. Então, como é que a gente vai caminhando no TRL? Enquanto uma startup digital, basicamente está tudo provado tecnologicamente falando. A gente está testando o modelo de negócios. A gente, quando fala de uma regulação, uma deep tech é muito mais complexa, né? Então, Renata é muito envolvida em bioenergia, bioeconomia. Ela sabe o quanto a regulação acaba impactando nisso, né, Renata? É, Ah, isso mesmo. E até assim, o que você comentou, né, e aí vindo de encontro a esses dados que que eu trouxe, né, então só para reforçar um dado, né, hoje, segundo a CAPES, a gente ocupa
são dados recentes, né, do ano passado, ocupa o 10º lugar, o 10º país que mais publica artigos, no mundo. Mas tem 2 curiosidades que tendem a diminuir esse gap, que é o primeiro, que de Uhum. acordo com o Global Innovation Index, que é um índice global, né, de inovação, a gente está na 50ª posição e a maioria das nossas patentes, elas não saem de dentro da universidade ou de dentro de onde a ciência tem sido desenvolvida, ela está saindo da indústria. Então, o que que isso nos mostra? Que tem ainda esse distanciamento da onde está sendo produzido o conhecimento científico-tecnológico e da onde está sendo aplicado o conhecimento científico-tecnológico. E aí para reforçar isso, e não só porque, acho que como se fosse uma lei da atração, né, quanto mais a gente procura, mais a gente vê, eh, o que a gente conseguiu pesquisar para esse, ini né, para esse mês de julho é que e o que que o mercado tem nos mostrado, principalmente o mercado brasileiro, é que o porquê tem se falado tanto em deep techs ou, né, desenvolvimento de empresas ou startups de base tecnológica. Primeiro porque, as instituições de ensino têm se mostrado ecossistemas de pesquisa mais maduros, do ponto de vista tecnológico mesmo e do ponto de vista de inovação. Então, hoje, as principais universidades do Brasil, junto com, por exemplo, o Embrapi, inclusive CAPES, CNPq, FAPESP ou as outras fundações de fomento à ciência e tecnologia ou ao empreendedorismo científico, elas têm olhado a oportunidade da ciência se transformar em produto ou, né, do science to market. A outra coisa é a necessidade da indústria avançar tecnologicamente para se manter competitiva. A gente vê essas guerras político-econômicas ao redor do mundo, então se você tem ou detém, eh eh, soluções tecnológicas onde você pode manter o seu mercado funcionando sem uma grande dependência da economia de países desenvolvidos, isso é o que faz e fortalece a economia interna, né. Eh, a gente tem também, uma coisa bem interessante que você tocou, nesse assunto, Danilo, falando sobre o tempo de maturidade que é lançar uma tecnologia nova quando a gente está falando de deep techs. É muito maior, obviamente, mas, e aí o porquê que essas startups ou essas empresas de base tecnológica eram fadadas a morrer, antes mesmo de chegarem talvez numa POC ou, né, numa prova de conceito e tudo mais, porque antigamente não tinha tanto fundo de investimento ou acesso a capital de risco. Ventures capital, por exemplo, para fazer, Uhum. girar ou seja, né, esses experimentos e de fato tirar de escala laboratorial, ir para uma escala piloto e aí ir para a escala, de mercado. E a outra coisa, que é o que vem acontecendo, mas muito timidamente, é justamente essa conexão, a proximidade da indústria com o mercado. Isso daí eu acho que é o ponto que ainda está muito eh, assim, prematuro, apesar de ser uma redundância falar isso, né, mas assim, ou até uma incoerência, não digo nem redundância, mas uma incoerência, mas, eh, a indústria precisa parar de enxergar a universidade simplesmente como uma instituição de ensino puramente, e vice-versa. A universidade precisa se modernizar do ponto de vista de processos, eliminar certas burocracias que a gente sabe, principalmente as maiores, mas é isso a gente já tem visto que as maiores e as principais, elas têm se modernizado nessa comunicação com a indústria, e, e criar essa parceria de fato para que a ciência saia de dentro do laboratório, né. Eh, então e tem muitas referências, se a gente for se a gente quiser, né, falar ou trazer, sobre isso, mas acho que esses pontos, assim, resumidamente que eu trouxe, eles mostram o porquê que a gente tem visto o movimento, ganhar força no Brasil, ultimamente, né. É a necessidade mesmo de fazer acontecer com o que a gente tem de, de recurso internamente.
A gente pode aprender com o que tem lá fora, porque eu acho que esse é um Uhum. movimento interessante, né, para o Brasil aprender, por ser um país emergente, mas a gente tem hoje, sendo o 10º, ocupando a 10ª posição, ou seja, né, a gente está nos top 10, vamos lá, de países que mais publicam, isso deveria ser proporcionalmente, igual ao que a gente deveria, ou é o nosso potencial, aí mostra o nosso potencial, né, a gente tem muita oportunidade ainda para crescer, e por isso tem muito espaço para, fazer o que o Connect Lab tem de proposta, justamente para para cobrir, assim, né, essas lacunas que a gente quer, não digo algumas eliminar, obviamente, mas outras diminuir a distância, os gaps tecnológicos, melhorar a eficiência e sustentabilidade, da indústria e também da pesquisa ou do empreendedor que, né, que está desenvolvendo sua solução. Eh, então eu vejo que é um mercado que está trazendo, bons, assim, está sendo muito promissor, né, os dados, Uhum. e eu acho que o mercado tem respondido positivamente a isso também, né. Acho que o pessoal deixou de ter medo de falar de desenvolvimento tecnológico, né, porque às vezes, é porque é muito caro ou porque leva muito tempo, né. Acho que a gente resolveu É, arriscar para valer e tem aparecido, bons cases brasileiros, de sucesso, para a com gente poder certeza. competir de fato com o mercado de países desenvolvidos, né. Acho que no final Com das contas é isso certeza. que vale, né. Sim, a gente não está falando sobre esse tema e as pessoas, né, como a gente estava comentando, esse tema não está tão em voga hoje, não é simplesmente por um fetiche da universidade ou um fetiche dos ICTs, é porque, né, toda a tecnologia desenvolvida dentro da nossa fronteira, a gente está gerando mais valor agregado do que simplesmente uma commodity, que é o que a gente tem feito ao longo das últimas décadas, né, como esse celeiro do mundo, agro, a potência do agro, que é inegável e carrega as finanças do nosso país, mas a gente pode aproveitar essa grande força e começar a agregar valor em cima desses produtos, né? Como e passar a ser um exportador de tecnologia, não só um exportador do material bruto, né? E você comentou da Embrapi, e eu não sabia, eu fui em um evento semana passada, em que tinha lá a presença de algumas unidades da Embrapi. Ela é recente, foi criada em 2013, 2014, na verdade final de 2013 e entrou em operação em 2014, então vejam só, tem 10 anos a Embrapi. Então, para quem nunca ouviu falar, né, que está ouvindo a gente nunca ouviu falar, a Embrapi é quase como a Embrapa do setor industrial, né? Então, Embrapi tem 2 Is no final, Embrapi-I, e os 2 Is significam inovação industrial. Então, ela é voltada para a indústria, né? Então, a empresa brasileira de inovação industrial é, desempenha o papel, né, ou pelo menos pretende se desempenhar o papel que a Embrapa fez para o agro e fez muito bem, dado pelo que eu acabei de falar, que somos o celeiro do mundo. É, e teve esse tempo de maturação, como você falou, né, Renato? Tem um tempo o ecossistema precisou se amadurecer, as universidades precisaram se amadurecer, a própria Embrapi precisou se amadurecer. A gente está falando hoje, a Embrapi são laboratórios ao redor do país que se credenciam para poder, né, prestar serviços via a Embrapi. Hoje são 91 unidades em todo o território nacional. Se eu não me engano, tem algum laboratório da Embrapi em todos os estados brasileiros. Então, todos os estados têm um laboratório da Embrapi e eles são separados por temática, por área de conhecimento, né? Então, alguns são na parte de IoT, automação industrial, outros em aplicação Wi-Fi, outros em energia, ou então a agroindústria, na parte mais industrial, ou então novos materiais, química, sustentabilidade, novas formas de energia. Então, tudo isso está vindo e casa com o que você falou agora dessa aproximação. Ainda falta, que inclusive é até um dos motivos pelos quais a gente começou o Connect Lab, né? Uhum, E muito na essência do nosso nome, que é o conectar, né? Que é trazer um lado e trazer o outro, que é o que você falou, a indústria e o mercado
sentar na mesma mesa que o cientista, a academia, e muitas vezes saber conversar, né? Porque de um lado vem a tecnologia, a pesquisa, do outro lado vem uma demanda, e como é que a gente faz essa, né? Se combinar direitinho, dá tudo certo, né? Então, a gente também entra nesse meio com esse propósito de fazer essa conexão e fazer com que cada vez mais tecnologia seja desenvolvida e que seja demandada pelo mercado, utilizada pelo mercado. E aí, a gente são os temas que a gente vai entrar nos próximos meses, nessas verticais onde a gente vai atuar, e que já vou antecipando aqui agora alguns desses setores que a gente vai atuar, como a Renata já comentou. Nós dois somos oriundos do setor de energia, então não poderia deixar de ser, conhecemos profundamente, não só profissionalmente como academicamente, né? Então ambos somos engenheiros, ambos tivemos pesquisa na área de energia, renovável em especial, se não me engano a Renata foi em biodiesel, não foi, Renata? Não, foi no óleo diesel, na verdade Óleo foi no setor diesel, de óleo e gás, né, vamos de colocar óleo e assim. gás. Já voltado, então, começou ali carbonizando e agora descarboniza a vida passada, né? É, isso mesmo. É, eu já fui direto para energia renovável, mas também já passei por todas, né? Pela eólica, fotovoltaica, biogás depois a gente vai permeando toda essa cadeia, né. Então o setor de energia como um todo, né, não só energia elétrica, como outras fontes energéticas, eh, o Brasil é um país extremamente rico energeticamente falando, mas ao mesmo tempo, hã, ainda existe muita oportunidade de melhoria no uso dessas energias, né. Então a gente está vendo agora uma intensa corrida em eletrificação, não só da mobilidade, mas também dentro das fábricas, a gente vê a IoT para tudo que é lado, automação para tudo que é lado, então tem essa questão. A gente entra numa outra, então o tema de energia, sem sombra de dúvidas, a gente vai atuar bastante, e já tem atuado inclusive, mais para o final a gente vai reforçar o nosso evento presencial que vai acontecer dia 1º de outubro, que é no setor de energia, em especial no setor de biogás e biometano. Um segundo setor que a gente vai atuar muito forte e que a gente acredita que a gente quer, como eu falei ainda há pouco, agregar mais valor ou produzir mais valor, é o setor agro, e aí o agroindustrial e o agroalimentar, porque o agro, a gente acha que o agro é só o campo, mas na verdade não, a gente tem muita tecnologia envolvida. A gente, inclusive, trouxe nesse nosso artigo do início do mês um exemplo de uma hard tech barra deep tech nacional que está atuando no agro, que é a IBBX, que ela atua basicamente com sensores 5G e IoT para o campo. Como é que a gente consegue melhorar a produtividade do agro através da tecnologia? E aí, desenvolvendo tecnologia de ponta nacional para a gente aumentar ainda mais esse potencial que somos, né, Renata? O agro, acho que ele desempenha esse papel. Ele não só é importante, como a gente precisa dar ainda mais importância e produzir ainda mais com ele, né? Até porque a base da nossa economia vem do agronegócio, né, a gente não pode negar isso. E aí, assim, é curioso, né, esses eixos, estratégicos, e até foi a última postagem que a gente fez, que traz esses setores e traz até alguns conceitos que transitam entre esses setores, mas, eh, a gente, na verdade, não escolheu porque é bonito, porque está na moda, né. A energia, justamente reforçando o que o Danilo falou, é o setor que a gente tem mais domínio e conexão, e a gente enxerga a necessidade de inovação dentro desse setor de forma madura e com tecnologia. Eh, o setor agro está muito conectado ao setor de energia, principalmente quando a gente fala de biogás, biometano, porque é uma das a biomassa vem do agro, né, então, a gente consegue ver uma cadeia ali É conectada. isso. E um terceiro setor que na verdade é um setor, mas na verdade acaba sendo até um segmento da economia, que é a indústria, e mais voltado para a indústria química, onde também está conectado ao setor energético de alguma forma, petroquímica. Então as principais indústrias químicas hoje brasileiras, a gente vê que vieram da petroquímica, que é onde a gente tem uma imensidade, assim,
uma imensidão, eu acho que até inventei uma palavra agora, né, uma imensidão de produtos, né, polímeros, e tudo mais. E hoje a gente vê não só uma necessidade, de reduzir a utilização de insumos fósseis, pela indústria, por conta de mudanças climáticas ou metas, de descarbonização e tudo mais, mas também por uma demanda do mercado consumidor, né, de buscar produtos que tenham menor impacto, de carbono, eh, no curto, no médio e no longo prazo. Então, a gente selecionou esses três setores aí para transitar, mas por um fundamento, a gente tem, né, por um fundamento técnico e por conhecimento também. Eh, uma curiosidade que eu quero trazer aqui, que acabei de ter esse flashback, eu estava num evento, de bioeconomia e eu escutei um professor de um instituto da Alemanha falar, sobre o termo que a gente utiliza para reduzir a pegada de carbono na indústria, que seria a descarbonização. Quando a gente fala de descarbonizar a indústria química, é quase aí sim, é quase, é uma contradição, porque a indústria química, a base dela é o carbono, né. Então assim, o que a gente deveria falar seria, a desfossilinização, eu não sei nem se existe essa palavra, né, mas é justamente reduzir os insumos de base fóssil, de origem fóssil, do petróleo, e substituir esses insumos por insumos renováveis, né. E aí sim você consegue trabalhar a transição energética ou a transição, não só energética, mas a transição de base fóssil para uma base renovável dentro da indústria química. E ele até fez um trocadilho dizendo assim: "Imagine a gente querer descarbonizar o ser humano, sendo que a nossa base é carbono". Então, assim, ele deixou essa provocação no ar. E hoje em dia tem me feito pensar isso, realmente. Obviamente que quando a gente fala de descarbonizar, a gente está falando de reduzir, eh, a pegada de carbono, na verdade, as emissões, e é todo o contexto por trás, e a gente acabou usando esse termo, porque ele é muito popular e ele é de fácil compreensão. Mas deixo aqui essa curiosidade só para abrir um parênteses e descontrair um pouco, mas, e aí, né, indo também reforçar o convite ao, Connect Lab Talks presencial, nossa primeira edição, a gente não escolheu esse setor por acaso. É um segmento dentro do setor de energia renovável, especificamente, que tem crescido com muita força, no Brasil. O estado de São Paulo tem se mostrado muito organizado do ponto de vista de políticas públicas, incentivo à indústria de biogás e biometano, não só ligada ao setor sucroenergético, aí ao agro, mas também aos aterros sanitários, por exemplo. Tem programas, do estado que incentivam os produtores de biometano, eh, então além desse contexto, a gente sabe que o Brasil vai ser sede da Conferência do Clima, da COP30, em novembro, e Uhum, o biogás faz acho que umas 3 edições que ele vem ganhando uma força expressiva dentro das discussões das pautas de descarbonização ou de mitigação climática, por ele justamente ser um combustível, dependendo da rota tecnológica a ser utilizada, até energia positiva, no final. Então, quando uhum, se analisa o ciclo de vida de produção de um produto, utilizando uma fonte como o biometano, por exemplo, como um gás natural renovável, consegue trazer o processo produtivo da indústria com energia positiva. E isso é muito bom quando a gente olha para o mercado brasileiro, que, uhum, segundo os dados do nosso parceiro estratégico do evento, a gente explora acho que 2, 3% do potencial de produção de biometano ou de biogás, desculpa, do Brasil.
Então a gente tem muito para crescer ainda, se a gente só Com explora certeza. esse pedacinho. Eh, e isso tá aí também é uma coisa que acho que vem de encontro ao que a gente estava falando desde o começo, que ou, né, que acho que responde um pouco, exemplifica um pouco materializa, na verdade, o artigo que a gente colocou no início do mês, que é a ciência, né, que seria a produção do biogás lá, que acho que de tempos primórdios isso já é feito, encontrando o mercado numa oportunidade, assim, quase que mágica, né, porque parece que, eh isso, ou seja, né, por que a gente não pensou nisso antes e por que não começamos a fazer isso antes? E aí está uma grande oportunidade do Brasil ser Exato. protagonista no desenvolvimento tecnológico e tudo mais. E eu quero antes de te passar a palavra, Danilo, eu quero até abrir um parênteses para uma coisa muito importante. Quando a gente fala de ou ressaltar isso, né, quando a gente fala de ter o domínio tecnológico ou de ter um protagonismo no desenvolvimento de uma determinada tecnologia, não quer dizer que a gente vai caminhar solo, de caminhar de forma sozinha. Não quer dizer que o Brasil vai fechar as portas e vai, eh, desenvolver tudo dentro de casa e é assim e pronto. Pelo contrário, o desenvolvimento tecnológico, inclusive para ele dar certo de forma mais rápida e mais assertiva, ele precisa de cooperação, de colaboração. Eh, e o que a gente tem visto, e por isso que as universidades têm crescido nessa, né, nesse sentido de desenvolver, eh, ou seja, não só a ciência, mas de trazer isso para mercado, é justamente por conta desses programas de fomento ao desenvolvimento de pesquisa e inovação, a partir da colaboração. E a gente vê isso muito acontecer com editais de fomento na Europa, que buscam, centros de inovação e pesquisa no Brasil para criar uma cooperação para aplicar em ambos os mercados e vice-versa. A gente vê que as principais, fundações de fomento, como FAPESP, no Paraná é Fundação Araucária, e eu não, agora não me vem o nome dos outros estados, mas, que vem fazendo é justamente cooperações com países desenvolvidos para que a gente possa acelerar o desenvolvimento da nossa ciência e da inovação tecnológica e industrial no final da cadeia. Então, é importante a gente falar isso, porque parece que quando a gente fala: "Ai, vamos desenvolver dentro de casa", quer dizer que a gente, não precisamos de ajuda, mas na verdade, sim, a ajuda é necessária e é bem-vinda, né, para que a gente possa Claro. crescer e desenvolver de forma, mais rápida. E eu acho assim que assim, depois da gente ter falado um monte de coisa e trazido um monte de dados e informações, assim, para vocês, Danilo, acho que se você puder contar um pouco do nosso evento, né, que vai ser o primeiro evento do Connect Lab, eh, de forma presencial, e aí trazer, as informações sobre a programação, os nossos Legal. parceiros e tudo mais, seria bem bacana. Legal, Renata. Você já contextualizou bem, né, o motivo, inclusive, pelo qual a gente quis começar com o tema de biogás e biometano, porque ele permeia um pouco todos esses temas que a gente comentou. Então fala de energia, fala, né, dessa relação com o agro, tem uma relação forte com o agro por conta dos insumos, né, dos substratos, que é a palavra que a gente usa no biogás, para a produção do biogás. Alguns são oriundos das indústrias, mas boa parte ainda do mundo agro. E a gente entende esse potencial, informado e pesquisado pelo CI Biogás, que é o nosso parceiro estratégico do evento, e a gente sabe da importância que ele desempenha nessa transição energética, olhando para frente, como temos aqui o caso da COP que você trouxe mesmo, Renata. Então, a gente resolveu fazer esse primeiro Connect Lab Talks no setor de biogás e biometano. E além disso tudo que eu falei, tem um quê também próximo nosso, né, pessoal, tanto da Renata como o meu, porque ambos já trabalhamos no setor de biogás. Eu defendi a minha dissertação de mestrado há bons mais de uma década,
no tema de biogás, né, no setor sucroalcooleiro especificamente. A Renata já trabalha né, já trabalhou bastante tempo com o setor de biogás também. Então é um tema tanto importante para o país e para o desenvolvimento do nosso país, para o mundo e também pessoalmente para a gente. Então a gente uniu o útil ao agradável para falar de um tema que a gente gosta muito. E ninguém melhor para falar desse tema com a gente do que o CI Biogás, que é referência em pesquisa em biogás no Brasil, inclusive internacionalmente. Eh, Recentemente estava concorrendo, uma das pesquisadoras do CI Biogás estava concorrendo ao prêmio de inovação na WBA, que é a World Biogas Association. Então, assim, a gente está falando de tecnologia de ponta a nível mundial, que está sendo desenvolvida aqui no CI Biogás, que é um instituto que fica ali em Foz do Iguaçu, um ICT que fica em Foz do Iguaçu. Eh, e somos super, super próximos deles, trabalhamos com eles em outras frentes e eles vão estar com a gente nesse nosso evento. E esse evento, ele tem. A gente está imprimindo nesse evento um pouco do que a gente tem feito desde o início das nossas conversas aqui com vocês, das entrevistas, que é sim falar um pouco, exposer, né, um pouco da apresentação, falar de temas importantes. Então, a gente vai ter o próprio CI Biogás falando um pouco sobre algumas oportunidades e desafios que a gente já está enxergando para o ano que vem, dessas questões dos substratos, principalmente a penetração do biometano, que a gente tem visto com muita força, como que a gente consegue quebrar algumas barreiras, como a gente estava falando aqui no início, existe a barreira regulatória, então como é que a gente vai misturar o biometano com gás natural, tem regra para isso, não de qualquer forma, tem que ter padrão. Algumas indústrias consomem o biometano em substituição ao gás natural e começam a ter uma produção mais limpa, como disse a Renata, dependendo da forma, inclusive carbono positivo. É, Tudo isso a gente vai trazer. A gente vai ter a participação ultra especial da doutora Maria João Rolim, ou do escritório, na verdade, Rolim Goulart. Não sei se é a doutora Maria João ou algum sócio do escritório, para falar do que a gente também fala bastante aqui, que é desenvolvimento tecnológico, e como a gente usa os fomentos que existem, regulatórios e leis que existem atualmente, como a Lei do Bem, que é pouquíssimo, talvez, pouco explorada dentro do potencial que ela tem, para a gente fazer esse desenvolvimento tecnológico aqui dentro do Brasil, e em especial nesse setor de biogás e biometano. Então, o escritório Rolim Goulart é talvez o pioneiro, né, tá muito à frente nessa aplicação nesse setor, e né, eles vão estar com a gente também falando desses fomentos, em especial da Lei do Bem. E a gente vai ter mais algumas participações, a gente vai ter uns painéis falando sobre alguns desafios da indústria especificamente, em que a gente está trazendo algumas empresas de alguns dos elos da cadeia da utilização, da produção do biogás, como da etapa da purificação, da transformação do biogás em biometano, qual que é a melhor rota tecnológica, aonde que estão os desafios, quais são as vantagens e ganhos de se usar uma rota tecnológica versus a outra. Também quais são os desafios do lado da tecnologia sendo empregada e das indústrias de mostrar isso para o seu mercado consumidor, né? Então a gente vai ter painéis super, super ricos de desafios concretos que as empresas estão passando e como elas estão lidando com eles. Então, essa é uma parte importante, porém, e isso é importante, não é tudo. A gente vai trazer a essência do nosso nome para o nosso evento, que é conexão, que é o Connect. Então, boa parte do evento, na verdade, quase metade, ou um pouco menos da metade do tempo dedicado para o evento, ele é para conexões entre os participantes e conexões propositivas e com intenção de gerar novos negócios. Então a gente está trazendo esse formato que é muito famoso, ou que é muito comum na Europa, por exemplo. Nos Estados Unidos nem tanto, a Renata até pode falar bastante sobre isso, mas na Europa já é muito comum, todos esses eventos específicos têm essas rodadas de negócio e dali saem negócios reais, ou que não saem negócios, mas saem conexões que podem gerar negócios no futuro. Então, a gente está trazendo isso para o Brasil, a gente tem todo um apoio tecnológico de sistêmico por trás para que a gente faça essas conexões e que perdurem e que ultrapassem o momento do evento fisicamente. Então, a gente vai estar no dia 1º de outubro no States Innovation Center, aqui em São Paulo, que é um lugar incrível também, convido todos a conhecer
não só ir ao nosso evento, mas também ir conhecer o State, que é um lugar super lindo, super legal e que gera conexões por si também. E essas conexões, esses contatos entre os participantes perdura depois através dessa nossa plataforma de matchmaking, de conexão, porque algo que está no nosso DNA, Renata e eu prezamos muito por isso, é a nossa métrica de sucesso é geração de negócio entre mercado e o empreendedor científico, o empreendedor tecnológico. Quando é bom para os dois, aí a gente entende que a gente está cumprindo a nossa missão, né, Renata? Com certeza. E indo além disso, né, dessa proposta de conexão que vai fomentar não só o empreendedorismo científico, mas também a inovação industrial, a gente Perfeito. quer, identificar, eh, potencialidades de negócio não convencionais, né. Então como que, uma indústria produtora de biometano pode se conectar com uma outra indústria que, em primeiro momento, utiliza o gás natural, mas nunca pensou em utilizar o biometano. Exato, Eh, exato. então, assim, são formas, pode parecer óbvio, né, no nosso discurso, mas são formas de fazer negócio diferente. Então é isso que a gente quer, eh, provocar num ambiente descontraído, dinâmico, porque é um evento super enxuto, né, é uma manhã, então vai passar, assim, super rápido, e a gente, eh, tá, assim, com conexão com os principais players do estado de São Paulo, dentro, né, do line-up da programação do evento, e a gente vai deixar mais informações para vocês no link de inscrição, para quem Uhum. quiser, participar, convidar, parceiros ou até para quem quiser apoiar a nossa iniciativa, tá todo mundo, convidado. E esperamos vocês no dia 1º de outubro, eh, lá no State Innovation Center. A gente também vai deixar o endereço, tudo certinho, para que vocês possam, visitar o espaço e tudo, vai ser bem bacana. Legal. E acho que com isso a gente cobre esse mês nosso de julho, que foi um mês muito especial, porque a gente começa a sair dessa etapa de apresentação para vocês do Connect Lab, quem somos, o que viemos fazer e por que a gente está se propondo a fazer isso. E vamos começar agora com essa divulgação desse evento, do nosso primeiro evento presencial, que já está aí dia 1º de outubro. A gente também, vocês vão acompanhando a gente aqui, a gente já vai estar envolvido em mais iniciativas, a gente vai estar envolvido em capacitações para pesquisadores que querem transformar a sua ideia em negócios, a gente vai estar com outros parceiros também, então vocês vão ver bastante atuação mais direta do Connect Lab, tanto da Renata como minha, com outros parceiros, em eventos presenciais, online. Então fiquem por aqui, porque a gente tem essa missão a cumprir e, como a Renata falou, essa jornada empreendedora ou tecnológica de fazer essa ponte entre a tecnologia e o mercado, ela muitas vezes ela pode parecer solitária, porque cada pesquisador, cada empreendedor, ou mesmo cada inovador na indústria, no mercado, eh, olha o seu desafio e enxerga um mar de desafios, porque de fato é. Mas se a gente traz pessoas junto e compartilha do lado, né, vou relembrar aqui a conversa que a gente teve lá 2 meses atrás com a Rafaela, se a gente compartilha o nosso sonho, lá a gente falou de sonho, mas nosso desafio, nosso desejo com alguém do lado, isso aumenta as possibilidades de a gente conseguir e ajuda para resolver. Então esse é o nosso papel aqui, da gente juntar todo mundo nesse tema para que a gente consiga, como país, como sociedade, se desenvolver. Então, fiquem conosco, acompanhem as nossas notícias, nossas atividades, tem bastante coisa vindo por aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.